Tudo bem com vocês? Eu me chamo Dark Cinnamon e esse é o Zona Darkinha. Hoje a gente vai continuar com a leitura da Queda do Céu, do Davi Oppenau e Bruce Albert. Capítulo 2. O primeiro xamã. Foi o Mama que criou a terra e a floresta, o vento que agita suas folhas e os rios cuja água bebemos. Foi ele que nos deu a vida e nos fez muitos. Nossos maiores nos deram a ouvir seu nome desde sempre. No começo, o Mama e seu irmão Yaosi vieram à existência sozinhos. Não tiveram pai nem mãe. Antes deles, no primeiro momento, havia apenas a gente que chamamos Yarori. Esses ancestrais eram humanos com nomes de animais e não paravam de se transformar. Assim, foram aos poucos se tornando os animais de caça que hoje flechamos e comemos. Então, foi a vez de Omama vir a existir e recriar a floresta, pois a que havia antes era frágil, virava a outra sem parar, até que, finalmente, o céu desabou sobre ela. Seus habitantes foram arremessados para debaixo da terra e se tornaram vorazes ancestrais de dentes afiados, a quem chamamos Aopatari. Por isso Omama teve de criar uma nova floresta, mais sólida, cujo nome é Utukara. É também esse o nome do antigo céu que desabou outrora. Omama fixou a imagem dessa nova terra e esticou-a aos poucos, cuidadosamente, do mesmo modo como espalhamos o barro para fazer placas de cerâmica marri. Em seguida, cobriu-a com pequenos traços apertados, pintados com tintura de urucum, parecidos com desenho de palavras. Depois, para evitar que desabasse, plantou nas suas profundezas imensas peças de metal, com as quais também fixou os pés do céu. Sem isso, a terra teria ficado arenosa e quebradiça, e o céu não teria permanecido no lugar. Mais tarde, com o metal que ficou, depois de fazer com que ficasse inofensivo, o Mama também fabricou as primeiras ferramentas de nossos ancestrais. Finalmente, assentou as montanhas na superfície da terra, para evitar que as ventanias de tempestade a fizessem tremer e assustassem os humanos. Também desenhou o primeiro sol, para nos dar luz. Mas era por demais ardente e ele teve de rejeitá-lo, destruindo sua imagem. Então, criou aquele que vemos até hoje no céu, bem como as nuvens e a chuva, para poder interpô-los quando esquenta demais. Isso ouvi os antigos contarem. Omama criou também as árvores e as plantas, espalhando no solo por toda parte as sementes de seus frutos. Os grãos germinaram na terra e deram origem a toda a floresta em que vivemos desde então. Foi assim que cresceram as palmeiras Rocossi, Maimaci e Ryokossi, as árvores Apiari, Komatimari, Makimari, Oruxiri e todas as outras de que tiramos nosso alimento. No início, seus galhos eram nus. Depois, frutos se formaram. Então a mama criou as abelhas, que vieram morar nelas e sorver o néctar das flores com que produzem seus vários tipos de mel. No início, também não existiam os rios, as águas corriam debaixo da terra, bem fundo. Só se ouvia seu ronco, ao longe, como de fortes corredeiras. Formava um enorme rio que os xamãs nomeiam Motu-Uriú. Certo dia, Omama trabalhava em sua roça com o filho, que começou a chorar de sede. Para matar-lhe a sede, ele perfurou o solo com uma barra de metal. Quando a tirou da terra, a água começou a jorrar violentamente em direção ao céu e jogou para longe o menino que se aproximara para bebê-la. Lançou também para o céu todos os peixes, raias e jacarés. Subiu tão alto que um outro rio se formou nas costas do céu, onde vivem os fantasmas de nossos mortos. Em seguida, a água foi se acumulando na terra e começou a correr em todas as direções, formando os rios, os igarapés e os lagos da floresta.
No início, nenhum ser humano vivia ali. Omama e seu irmão Ioassi viviam sozinhos. Nenhuma mulher existia ainda. Os dois irmãos só vieram a conhecer a primeira mulher muito mais tarde, quando Omama pescou a filha de Teperesique, num grande rio. No início, Omama copulava na dobra do joelho de seu irmão Ioassi. Com o passar do tempo, a panturrilha dele ficou grávida, e foi assim que Omama primeiro teve um filho. Porém, nós habitantes da floresta não nascemos assim. Nós saímos mais tarde da vagina da esposa de Omama, Tuyeyoma, a mulher que ele tirou da água. Os xamãs fazem descer sua imagem desde sempre. Chamam-na também Paonakare. Era um ser peixe que se deixou capturar na forma de uma mulher. Assim é. Se Omama não a tivesse pescado no rio, talvez os humanos continuassem a copular atrás do joelho. Mais tarde, Omama ficou curioso com seu irmão, Ioassi, porque esse, contra sua vontade, tinha feito surgir na floresta os seres maléficos das doenças, os Newari, e também os da epidemia Shawara, que, como eles, são comedores de carne humana. Ioassi era mau e seu pensamento, cheio de esquecimento. O Mama era quem tinha criado o sol que não morre nunca. Não falo aqui do sol Motuoka, cujo calor cobre a floresta e que é visto pelas pessoas comuns, mas da imagem do sol. Assim é. O sol e a lua têm imagens que só os xamãs são capazes de fazer descer e dançar. Elas têm a aparência de humanos, como nós, mas os brancos não são capazes de conhecê-los. O Mama queria que fôssemos imortais, como o ser sol chamado de Mot-Okari pelos xamãs. Queria fazer bem as coisas e pôr em nós um sopro de vida realmente sólido. Por isso buscou na floresta uma árvore de madeira dura para colocá-la de pé e imitar a forma de sua esposa. Escolheu para tanto uma árvore fantasma, Poreri, cuja pele se renova continuamente. Queria introduzir a imagem dessa árvore em nosso sopro de vida, para que isto permanecesse longo e resistente. Assim, quando envelhecêssemos, poderíamos mudar de pele e essa ficaria sempre lisa e jovem. Teria sido possível rejuvenescer continuamente e não morrer nunca. Era o que Omama desejava. No entanto, Ioassi, aproveitando-se da ausência do irmão, tratou de colocar na rede da mulher de Omama a casca de uma árvore de madeira fibrosa e mole, a que chamamos Kotopori Usihi. Então, a casca acabou se dobrando num lado da rede e começou a pender para o chão. Imediatamente, os espíritos tucano começaram a entoar seus pungentes lamentos de luto. O Mama ouviu-os e ficou furioso com o irmão. Mas era tarde demais. O mal estava feito. E o Assi tinha nos ensinado a morrer para sempre. Tinha introduzido a morte, esse ser maléfico em nossa mente e em nosso sopro, que por esse motivo se tornaram tão frágeis. Desde então, os humanos estão sempre perto da morte. Também por isso, às vezes chamamos os brancos de Ioassiteri, gente de Ioassi. Suas mercadorias, suas máquinas e suas epidemias que não param de nos trazer a morte também são, para nós, rastro do irmão mau de Omama. Foi também Ioassi que criou o ser lua Poriporiri. Por isso esse também não para de morrer. Poriporiri é um homem que viaja todas as noites através da imensidão do céu, sentado em sua canoa, como uma espécie de avião. No começo é um rapaz, mas dia após dia vai envelhecendo. Quando termina sua viagem, está seco e seus cabelos ficaram brancos. Ele acaba morrendo. Então suas filhas começam a chorar por ele sem descanso, junto com os espíritos tucano. Suas lágrimas se tornam fortes chuvas que caem longamente na floresta. Depois de algum tempo, quando o corpo do pai já se decompôs, elas recolhem seus ossos com cuidado. Então eles desabrocham novamente e Poripori volta à vida. Assim é. O ser lua é também coisa da morte,
e o Assi quis assim porque lhe faltava sabedoria. O Mama, ao contrário, queria realmente que fôssemos eternos. Se tivesse estado só, não morreríamos jamais, e nosso sopro de vida sempre teria o mesmo vigor. Mas não foi assim, e, infelizmente, o Assi fez nossos ancestrais se tornarem outros. Por isso, o Mama finalmente criou o Chapiri, para podermos nos vingar das doenças e nos proteger da morte, a que nos sujeitou seu irmão mau. Então, ele criou os espíritos da floresta Urihinari, os espíritos das águas Mal-Unari e os espíritos animais Yarori. Depois, escondeu-os até que seu filho se tornasse xamã, no topo das montanhas e nas profundezas do mato. Antes eu achava que os Chapiri tinham vindo a existir por si sós, mas estava enganado. Mais tarde, quando pude vê-los e ouvir seus cantos, realmente entendi quem eram. O pai da minha esposa conta também que foi a esposa de Omama, a mulher das águas, quem primeiro pediu que os Chapiri fossem trazidos à existência. Somos seus filhos, e nossos antepassados tornaram-se numerosos a partir dela. Por isso, depois de ter procriado, perguntou ao marido: o que faremos para curar nossos filhos se ficarem doentes? Era essa a sua preocupação. O pensamento do marido, o Mama, continuava no esquecimento. Por mais que seu espírito buscasse, ele se perguntava em vão o que poderia ainda criar. A mulher das águas lhe disse então: pare de ficar aí pensando sem saber o que fazer. Crie o Chapiri para curarem nossos filhos. O Mama concordou. Away. São palavras sensatas. Os espíritos irão afugentar os seres maléficos. Arrancarão deles a imagem dos doentes e as trarão de volta para seus corpos. Foi assim que ele fez aparecer os Chapiri, tão numerosos e poderosos quanto os conhecemos hoje. Mais tarde, o filho de Omama tornou-se um rapaz e seu pai quis que ele aprendesse a fazer dançar os Chapiri, para poder tratar os seus. Buscou uma árvore e a Coana ri na floresta de seu filho. Com essa árvore, você irá preparar o pó de Acoana, misture com as folhas cheirosas Macharahana e as cascas das árvores Amarri e Amatari, e depois beba. A força da Yacoana revela a voz do Chapiri. Ao bebê-la, você ouvirá a algazarra deles e será a sua vez de virar espírito. Depois soprou Yacoana nas narinas do filho com um tubo de palmeira Roroma. Omama então chamou o Chapiri pela primeira vez e disse: agora é sua vez de fazê-los descer. Se você se comportar bem e eles realmente quiserem, virão a você para fazer sua dança de apresentação e ficarão ao seu lado. Você será o pai deles. Assim, quando seus filhos adoecerem, você seguirá o caminho dos seres maléficos que roubaram suas imagens para combatê-los e trazê-las de volta. Você também fará descer o espírito Japim Ayokora, para regurgitar os objetos daninhos que você terá arrancado de dentro dos doentes. Assim você poderá realmente curar os humanos. Foi desse modo que Omama revelou a seu filho, o primeiro xamã. O uso da Yacoana lhe ensinou a ver os espíritos que acabara de trazer à existência. Nossos maiores continuaram a seguir o rastro de suas palavras até hoje. Por isso, continuamos a beber Yacoana para fazer Chapiri dançar. Não fazemos isso à toa. Fazemos porque somos habitantes da floresta, filhos e genros de Omama. O filho de Omama escutou atentamente as palavras do pai e concentrou seu pensamento no Chapiri. Entrou em estado de fantasma e tornou-se outro. Então pôde contemplar a beleza da dança da apresentação dos espíritos. Tornou-se xamã depressa, porque soube demonstrar amizade a todos. Os Chapiri já tinham um olhar fixado nele desde que era bem pequeno, e seu pai tinha falado a respeito deles muitas vezes. Agora tinha crescido, e eles finalmente tinham vindo em grande número. Podia vê-los descer, resplandecentes de luz, escutar seus cantos melodiosos.
Então exclamou: Pai, agora conheço os espíritos e eles se juntaram do meu lado. De agora em diante, os humanos vão poder se multiplicar e combater as doenças. O Mama era o único a conhecer o Chapiri e os deu ao filho porque, se morresse, sem ter ensinado suas palavras, jamais teria havido xamãs na floresta. Não queria que os humanos ficassem sem nada e causassem dó. Por isso, fez de seu filho o primeiro xamã. Deixou-lhe o caminho do Chapiri antes de desaparecer. Foi o que ele quis. Disse a ele essas palavras: Com esses espíritos, você protegerá os humanos e seus filhos, por mais numerosos que sejam. Não deixe que os seres maléficos e as onças venham devorá-los. Impeça as cobras e escorpiões de picá-los. Afaste deles as fumaças de epidemia chauara. Proteja também a floresta. Não deixe que se transforme em caos. Impeça as águas dos rios de afundá-la e a chuva de inundá-la sem trégua. Afaste o tempo encoberto e a escuridão. Segure o céu para que não desabe. Não deixe os raios caírem na terra e acalme a gritaria dos trovões. Impeça o sertatu canastra, o acari de cortar as raízes das árvores e o ser do vendaval Iariporari de vir flechá-las e derrubá-las. Essas foram as palavras que o Mama deu ao filho. Por isso, até hoje os xamãs continuam defendendo os seus e a floresta. Mas também protege os brancos, apesar de serem outra gente, e todas as terras mais imensas e distantes. O filho de Omama primeiro tomou Yacoana com o pai, depois continuou a bebê-la sozinho, mais e mais, para chamar cada vez mais espíritos e poder conhecer todos os seus cantos. Era deslumbrante quando fazia dançar suas imagens. Era um rapaz muito bonito, tinha a pele coberta de urucum, bem vermelho e desenhos de um negro brilhante. Suas braçadeiras de crista de mutum prendiam muitas caudas de arara vermelha, pingentes de rabo de tucano e buquês de penas de paixi. Tinham os olhos escuros e os cabelos cobertos de penugem roromai, de um branco resplandecente. Tinha também uma pele de rabo de macaco cuchio negro em torno da cabeça. Dançava lentamente com as costas bem curvadas para trás. Ver a beleza do chapiri o enchia de felicidade. Chamava-os e os fazia descer sem parar. Trazia-os um pensamento de verdade. Era assim porque tinha sido gerado pelo esperma de Omama, que é o criador do chapiri. Acho que o filho de Omama hoje está morto. Sua imagem, porém, ainda existe muito longe daqui, onde os rios desaguam, do lado do nascer do sol, ou talvez no céu. Eu a vi no tempo do sonho, junto com a de nossa floresta, aos prantos. Doente, transformada em fantasma pelas fumaças de epidemia, pedia ao Chapiri para curá-la e acabar com o sofrimento causado pelo furor dos brancos. Implorava-lhes que limpassem as árvores e tornassem suas folhas brilhantes de novo, que fizessem crescer suas flores e lhe devolvessem a fertilidade. Dizia a eles: Vocês são meus, devem vingar-me. Vejo tudo isso em sonho, porque, tornado fantasma com a Yacoana durante o dia, o meu interior se transformou. Senão eu não poderia falar assim. O filho de Omama foi o primeiro a virar espírito, antes de qualquer outro. Foi o primeiro a estudar e a ver as coisas com a Yacoana. Depois dele, muitos de nossos ancestrais se tornaram xamãs. Ele lhes mostrou como fazer dançar os espíritos. Disse a eles como a mama lhe havia ensinado. Quando os seres maléficos da floresta capturarem a imagem de seus filhos para devorá-la, Chaperi irá recuperá-la e vingá-los. Foi seguindo essas palavras, que os nossos maiores se puseram a beber pó de Acoana e admirar o esplendor dos espíritos. É isso que fazemos até hoje. Por isso é tão comum ver os xamãs trabalhando em nossas casas. Sem eles seriam vazias e silenciosas. Assim é. Essas palavras são antigas, mas nunca vão desaparecer, porque são muito bonitas e o valor delas é muito alto. Fim do capítulo 2. A queda do céu.